Bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei que horas você vai assistir essa mentoria SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Sextou da melhor forma possível, que é estar aqui com pessoas conectadas com um só propósito: servir ao reino, construir a cultura do reino, deixar o nosso legado. Seja bem-vindo, Rafael Correia, Verena Sampaio e o nosso querido mentor do dia, Vinícius Guimarães. Então, nós vamos estar começando primeiro com a inicialização, que é fazer o boot do dia, pedir a sabedoria do reino. Alguém se prontifica a fazer este momento inicial? Verena, Rafael, Vinícius, alguém está aí com vontade de fazer essa abertura do SPR com a oração matinal? Não? Pode ser você, Nirlânia. Fazer, Vinícius? Faço. Não? Eu acho que tudo que começa com oração, começa com a coisa mais importante e a coisa necessária, né? O decorrer é consequência daquilo que Deus vai fazer. Então, vamos fechar os nossos olhos e iniciar o dia agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por mais um ciclo de 24 horas que já se iniciou e a gente tem a oportunidade de fazer toda a diferença. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque tudo que nós precisamos, o Senhor já fez e faz por nós. Queremos te agradecer pelo dia que se inicia, pelas pessoas que aqui estão presentes, Senhor, por aquelas que ainda vão chegar, aquelas que assistirão depois, que o Senhor possa nos dar um dia abençoado, tendo a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. E estamos aqui em prol do reino, no propósito de crescermos e multiplicarmos para que o reino do céu seja povoado por um povo feliz, alegre e que dê sentido à sua vida, Senhor. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos nesta manhã em mais uma oportunidade. Amém. Amém, já é. Bom dia, Gleidiane Evangelista, Neide, bom dia, sejam bem-vindas à nossa sexta-feira do SPR. Estaremos hoje aqui, estamos, na verdade, reunidos aqui para discutir algo muito importante. Estamos tendo a oportunidade de ter de volta aqui o nosso querido Vinícius, estava aí com outras demandas, mas ele voltou para o nosso movimento, né, Vinícius? Com certeza. E hoje vai estar falando sobre um tema muito bom. E assim, eu gostaria de deixar Vinícius conduzir essa mentoria com sua palavra de sabedoria, com muita prosperidade, para que possamos construir uma sexta-feira excepcional. Bom dia a todos, gente. Muito feliz. Eu me sinto um privilegiado por fazer parte desse grupo, né? Eu queria agradecer em especial a presença do meu amigo, irmão Rafa, um cara que a gente está andando junto aí há pouco tempo, mas a gente tem crescido muito. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. A gente vai falar sobre a excelência de conquistar os resultados ao máximo em nossa vida. Por que a gente não consegue? Né? Por que a procrastinação é um problema? Por que a mentira é um problema? Por que a desculpa é um problema? Por que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente faz pela metade, faz um terço, faz 3/4, mas não consegue fazer 100% ou próximo disso, né? E a gente vai perceber que isso era um problema há mais de 3.400 anos antes de Cristo, né? E a gente vai entender o porquê disso agora. Quem tiver com as Bíblias fácil aí, quiser abrir para acompanhar a leitura, ou que não tiver, eu vou fazer a leitura. E aí, por gentileza, Nirlane, se você puder colocar aí no chat a passagem bíblica para que os colegas possam depois estar meditando sobre essa palavra, né, ela vai ser muito importante. Se encontra lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10. Aqui Paulo vai elencar 5 pecados, 5 coisas que impossibilitaram o povo de Deus de entrar em Canaã. E são essas 5 coisas que nos impedem de explorarmos
ao máximo a nossa capacidade de conquistar, de fazer as coisas acontecerem. E são elas. Eu vou começar a ler do versículo 1, mas o versículo chave para a gente está do versículo 6 ao versículo 10. Mas eu quero só contextualizar um pouco, porque é importante para a gente entender. Olha o que Paulo diz. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Queria que vocês prestassem atenção nesse versículo agora até o último. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Fazendo uma breve introdução, a gente vai entender que Paulo está falando aqui do trajeto do povo de Israel em que eles saíram, né? Cativos do Egito, e eles tinham um destino, né? Que era chegar à terra de Canaã. Né? E o mais interessante que a gente começa a perceber é que Paulo ele menciona aqui um número de aproximadamente 23.000 pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, vocês sabem quantas pessoas saíram do Egito em busca da terra de Canaã? Não foram poucos. E pasmem vocês, eu fui buscar essa informação, a história bíblica ela chega a contar, não é em números exatos, né, mas só para a gente ter uma dimensão, uma noção real. Como naquela época só era catalogado homens, só de homens era aproximadamente 600.000 homens. Se fôssemos considerar aí toda a população que saiu do Egito, né, cativa, mulheres, crianças, idosos, esse número sai de 600.000 para aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de 3 milhões de pessoas que saíram de uma condição de escravização para viver numa terra prometida por Deus. Gente, esse número ele é gritante, porque você escravizar 3 milhões de pessoas, ou você tem uma quantidade de pessoas muito grande para você conseguir dominar essas pessoas, ou o grau de escravização imposta sobre essas pessoas era tão pesado, e aí a gente não olha só para a questão física, mas para a questão mental, a escravização mental, para que esse povo ficasse subjugado ali, né? Mas o que vai chamar a atenção para a gente é o período. Eles levaram 40 anos, a Bíblia vai dizer, para sair do Egito e chegar a Canaã. E pasmem, desses 3 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas conseguiram chegar a Canaã, que foi Josué e Calebe. Né? Se a gente for analisar a vida como um percurso em que a gente sai de um lugar e vai chegar ao outro, né? Que a gente está aqui na Terra, mas a gente vai rumar para o céu, né? O número de pessoas que vão conseguir chegar, infelizmente, vai ser pequeno. Talvez seja maior do que esse, né? Lá da história. Mas a gente começa a perceber que essas pessoas, elas passaram por um processo, né, complicado, né? Do Egito para Canaã, a distância era de aproximadamente 220 quilômetros. Eles gastaram 40 anos para percorrer 220 quilômetros. Se a gente fizer um cálculo aqui simplista e colocar que eles, em média, percorressem aí, vamos colocar por dia, essa quantidade de pessoas, 5 quilômetros, né? Pelo fato de se deslocar, ter que se alocar ali para dormir,
para comer, né, para passar a parte do dia, 5 quilômetros eu acho que é uma distância satisfatória para ser percorrida. Eles gastariam em torno de 40 dias. Na visão mais pessimista, vamos colocar aqui 2 meses. Eles gastaram 40 anos. E por que que eles gastaram todo esse tempo para sair de um lugar e chegar ao outro? Por conta de 5 pecados que Paulo ele falou nesses versículos e que a gente vai esmiuçar um pouco. E o que a gente percebe é o seguinte: quando Deus ele lhe tira de um lugar para levar para o outro, ele vai fazer com a gente um tratamento. Deserto não é local de sofrimento. Deserto não é local de castigo. Deserto é escola. Então eu entendo que 40 anos foi o período que aquelas pessoas precisavam para entender o propósito de Deus de retirar do Egito aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas saíram do Egito. Só que durante esses 40 anos, o Egito não havia saído dessas pessoas. Muitas vezes, a escravização que a gente vive não é um trabalho que rouba o nosso tempo, porque a gente passa a maior parte do dia nele. A maior escravização é aquela que a gente se permite aqui, ó. Então, o povo de Deus precisava mudar sua mentalidade e entender que eles precisavam deixar para trás algumas coisas que Deus não queria que eles levassem para chegar à Terra Prometida. Deus estava retirando o povo da escravização, né, seja ela física, seja ela mental, e levando para uma terra onde mana leite e mel, né, para uma terra próspera, para uma terra onde eles seriam livres. Quem aqui não quer sair de uma dificuldade e ir para um local onde você consiga viver e prospectar tudo aquilo que Deus tem para a gente? Todo mundo. Mas o porquê que nós não temos conseguido acessar? Porque as mesmas causas que foram narradas por Paulo, que já existiam lá no Egito, nesse período, né, que aconteceu no Êxodo, quando ele retoma essa história aí, há aproximadamente 3.400 anos, ainda existe hoje. E tem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro antigo, né, que precisa ser atualizado. E eu digo para vocês que a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. E a gente não entende isso, né? E por que a gente está falando disso? Porque se a gente for analisar o nosso contexto atual, a gente vai perceber que a grande poluição moral tem impossibilitado o ser humano de viver o seu potencial ao máximo, né? Deus, ele não se agrada da forma como as coisas estão acontecendo, né? E lá, Paulo ele vai trazer 5 coisas. Se vocês observaram, Paulo ele vai falar lá no versículo 6 sobre a cobiça. São as 5 causas, né, que são pecados que têm impossibilidade de crescermos ao máximo. A idolatria, a imoralidade sexual, por o Senhor Deus aprova, e a murmuração. 5 coisas. Cobiça, idolatria, imoralidade, por o Senhor aprova e murmuração. Se a gente equacionar essas 5 coisas em nossas vidas, a gente vai conseguir viver ao máximo aquilo que Deus tem para nós. E eu queria falar um pouquinho sobre essas 5 coisas, porque isso aqui é muito importante para a gente fazer com que a transformação ela aconteça. O que é a cobiça? Vamos começar pela cobiça. A cobiça, ela é uma busca constante da satisfação do nosso ego às custas de Deus ou de outrem. É aquela pessoa que literalmente ela fica cega para a realidade porque ela traça um objetivo, né, ganancioso dentro dela e ela não enxerga ninguém nada à frente dela, né? E a gente percebe que a cobiça, nos dias de hoje, ela se dá, né, de muitas formas, né? Não só necessariamente pelo dinheiro, mas o prestígio, a popularidade, a fama, o sucesso. Tudo isso hoje é cobiçado, né? E as pessoas, às vezes, querem colocar a cobiça só em coisas materiais. Muitas vezes, as realizações pessoais, elas são mais danosas e perigosas do que as materiais. E será que aquele povo que saiu do Egito, eles carregavam isso? Com certeza, eles carregavam essa cobiça. E o mais interessante, quando a gente entende sobre a cobiça, é que o antídoto para a cobiça é algo fantástico, que é o amor. O amor dá. A cobiça, ela estende a mão e pega. A diferença entre os dois está justamente na direção. Enquanto um estende a mão para servir, ou seja, para sair de si e ir para o outro, a cobiça ela faz o caminho inverso. Ela estende a mão para retirar do outro e só atrair para si.
Ela só faz esse caminho, ó, de vem, vem, vem. Né? Então, a gente começa a entender que isso é tão importante que Deus deixou um versículo para a gente, que eu acredito que é o versículo mais conhecido da Bíblia, quando diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Olha o movimento de sair da gente e ir para o outro. Ele retirou de si, ele deu seu filho, ele deu o que ele tinha de melhor. E no mundo de hoje, a gente contabiliza as coisas pelos ganhos. O que eu ganhei hoje? Quanto eu faturei? Né? Qual é a vantagem que eu extraí disso? Né? E a gente começa a entender que isso é um exercício. E como é que a gente consegue, gente, fazer um exercício para perceber se a gente está sendo dominado pela cobiça? Né? É fácil saber quando a cobiça ela está nos dominando. Né? Quando desejamos satisfazer-nos às custas dos outros. Já começa por isso. Da mesma forma, né, pode-se saber quando é o amor que predomina, porque desejamos satisfazer, né, a pessoa, que pode ser um ente amado ou não, mesmo que para isso tenhamos que sofrer alguma perda. Né? Então, enquanto ele quer contabilizar aquilo que ele vai agregar, né, que é a cobiça, o amor, ele vai doar a tal ponto de que ele, entre aspas, vai perder, mas é uma perca que não faz falta, porque é uma perca que multiplica. Hoje ninguém quer perder. Seja até num joguinho mais simples, ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar, quer trazer para si, né? Pensar só em si, isso é tão importante, essa questão da cobiça, que a gente percebe isso, gente. Eu quero deixar alguns exemplos para que ficar claro. Por exemplo, no ato sexual, as pessoas que só buscam a satisfação própria, ela atingiu ali o seu orgasmo, ela não está preocupada com o companheiro. Isso também é cobiça, né? As mulheres que usam o sexo como moeda de troca, isso também é cobiça. As mulheres que se revoltam com o marido, né, por algum motivo, e pegam o cartão de crédito e endivida a família, ela também está sendo cobiçosa. Né? O namorado, né, que pula, que avança as regras, né, e tem relação sexual antes do casamento, engravida a namorada e depois não assume a responsabilidade, a abandona, ele também foi cobiçoso, porque ele mostrou que ele só estava ali pelo interesse sexual e não pelas responsabilidades que ele deveria assumir e contrair após o casamento, porque é um compromisso eterno. Então a gente começa a entender que nós temos cobiça com o poder, com o prestígio, com os estudos, com o dinheiro, com os negócios, com a própria religião, por incrível que pareça, a religião também, para muitas pessoas, acaba sendo um motivo de cobiça, a questão da popularidade, o próprio ego, né? E a pornografia também, né? Ela acaba sendo coisas que a gente vai cobiçando, e a gente paga um alto preço para adquirir essas coisas. E essas coisas também, elas trazem em si não só a cobiça, como a segunda coisa que Paulo vai falar, que é a segunda coisa que tem nos impedido de conquistar o máximo do nosso potencial, a idolatria. Esses dias eu passei uma experiência interessante com Deus. Eu acordei e Deus me perguntou, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Essa coisa vai definir o que é importante para você. E na hora minha mão foi para o celular, e aí eu parei e falei, não, eu não posso. Porque eu sei que se eu abrir o celular, eu vou começar a ver alguma coisa ali que não vai me edificar e eu vou perder tempo, sendo que eu posso agora utilizar esse tempo e me ajoelhar e falar com Deus e ler a palavra. Né? Qual é a primeira coisa que você fez hoje quando você acordou? Quais são as primeiras coisas que você tem feito durante o dia ou na sua vida? São essas coisas que têm definido quem ou o que tem ocupado a primazia em sua vida. Né? Idolatria é um sistema de valores que nós criamos e que damos mais importância a qualquer outra coisa do que a Deus. Por isso que a gente coloca essas coisas como ídolos, porque elas não só roubam a nossa atenção, ela também mostra a quem ou ao que de fato temos nos prostrado. Né? O dinheiro a gente cobiça, como eu falei lá no item anterior, e agora a gente faz dele um ídolo. E eu faço uma pergunta para a gente nessa manhã. Será que se nós tivéssemos uma soma de dinheiro agora considerável, 10 milhões na conta, será que nós conseguiríamos de fato resolver todos os nossos problemas? E eu asseguro para vocês que não. Não.
Olha que interessante. Nós nos preocupamos tanto com dinheiro que essa lição que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios fala que 3 milhões de pessoas saíram do Egito, refugiadas, né? Porque Faraó em seguida mandou, né, os seus soldados, né, tentarem recapturar essas pessoas, não conseguiram por conta de tudo que Deus fez. Imagina aí, 3 milhões de pessoas vivendo sem perspectiva nenhuma no deserto. Não passaram fome, não sofreram insolação, porque durante o dia Deus mandou uma nuvem que fazia frente ao sol para que eles pudessem ter um mínimo de conforto e fazer seu percurso. À noite, Deus os dava uma coluna de fogo que os aquecia, porque a gente sabe que no deserto a grande amplitude térmica, né, é devastadora. Durante o dia faz um calor escaldante e à noite um frio, né? Você sai de 40 para menos 20 graus, assim, numa rapidez muito grande. Deus cuidou desse povo. As roupas não rasgavam ou envelheciam. Os calçados não se desgastavam. Todo dia Deus dava um maná do céu. As pessoas tinham alimento suficiente. E mesmo assim, essas pessoas perderam as melhores oportunidades de sua vida por não reconhecerem que Deus estava à frente daqueles projetos. E aí eu me pergunto, se os planos de Deus, que são bons, perfeitos e agradáveis, são os melhores, nós temos rejeitados, será que os nossos vão trazer o mínimo possível daquilo que Deus projeta para nós? Né? Então, a gente começa a perceber que essa insatisfação, ela precisa ser trabalhada em nós, para que nós possamos reconhecer a nossa condição dentro desses 5 pecados que nós estamos tratando aqui nessa manhã, para entender que tudo isso é o que tem nos impedido de viver aquilo que Deus planeja para a gente. Todo tipo de pornografia, gente, é uma idolatria. É uma idolatria. Eu já parei para me perguntar por que tem mulheres vulgares, né, na sua vestimenta. É porque isso chama a atenção de pessoas. E às vezes é a forma como ela quer se sentir, né, ali o centro das atenções, ser vistas, né, se despindo. Mas isso é pornografia. Tanto a pessoa que se presta à situação de estar nessa condição, como aquele que olha, porque se alimenta disso. Né? E a gente percebe que, de todos esses 5 pecados, eu acho que agora o que mais impacta a vida das pessoas, principalmente dos homens, é a questão da imoralidade. Porque ela vai designar todos os tipos de pecados na área sexual. Né? E a gente tem que entender, gente, que pecado é pecado. Não importa o nome que lhe damos. Ah, é porque eu tenho uma tendência a ser sádico, a ser isso, eu quero apimentar minha relação com isso, com aquilo. A gente vai tirando o foco. Olha que interessante. Deus deixou o povo no deserto por 40 anos. Tirou todas as coisas exteriores para quê? Para que as pessoas pudessem, né, não se dispersarem, não se devanearem com essas coisas exteriores e voltar para si mesmo. A gente hoje está fazendo a mesma coisa daquele povo, né? A gente muitas vezes está vivendo no deserto, mas está procurando alguma coisa que possa justificar aquilo que eu quero viver no momento. São os atrativos que a vida tenta nos oferecer como solução para os nossos problemas. E ontem, orando a Deus, Deus falou uma coisa importante para mim. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida está dentro de nós. Porque se nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus, todas as respostas que eu preciso para a minha vida está dentro de mim. Pergunte para Deus, pergunte para si, que você vai ter todas as respostas. Não estou aqui desmerecendo e desqualificando os serviços exteriores, a busca de ajuda através de pessoas, de livros, mas tudo que a gente precisa está dentro de nós, porque temos e somos o templo onde o Espírito Santo de Deus habita e ele fala com nós. E aquelas pessoas foram retiradas tudo isso delas para que elas voltassem para si mesmas, e elas não entendiam isso. É por isso que eles ficaram literalmente perdidos 40 anos num trajeto que poderia ser percorrido, como a gente falou aqui, em pouco mais de 40 dias. Solteiros, casados, jovens, velhos, todas essas pessoas hoje se acham dominadas por desejos, por apetites, por paixões, por tentações, que têm causado sérios estragos em nosso ser. Que tem nos impedido de nos tornarem como Deus deseja que sejamos, porque a gente tem cedido, né? Aquelas pessoas estavam no deserto desejando voltar para a escravização.
Sabe por quê? Porque é muito fácil. Quando você é escravizado, você cai numa zona de conforto, você cumpre aquilo que é designado e acabou. Você atribui a outra responsabilidade. Não, é tal coisa que tá tomando meu tempo. Não, é isso que está tirando a minha paz. Mas você se permite viver aquilo ali, né? E aí a gente avança um pouco, porque o tempo, ele avança também. A quarta característica é pôr o Senhor à prova. O que é colocar o Senhor à prova? Não é quando a gente está orando e a gente fala, Deus, eu exijo que o Senhor faça isso da minha vida dessa forma. Não é isso. Pôr o Senhor à prova é pedir que ele faça algo contrário à vontade dele, ao seu próprio caráter. Vou dar um exemplo. No filme Cidade de Deus acontece uma coisa interessante. Tem uns momentos que os traficantes, eles vão duelar e eles fazem oração pedindo a Deus proteção. Isso é pôr o Senhor à prova. Pedir que Deus faça aquilo que é contra a vontade dele. Vamos para os negócios. Aquele empresário que sonega imposto e acorda todos os dias de manhã e fala, Senhor, abençoe o meu comércio. Se ele está tirando o que é de César, como a Bíblia diz, né? Dai a César o que é de César. Como é que ele quer que Deus o abençoe? Se ele não é fiel no pouco, como é que ele quer que Deus o coloque para ser fiel no muito? Se muitas vezes a gente não quer dar o dízimo porque é 10%, achando que 90% é insuficiente para viver, como é que a gente quer que Deus nos abençoe? Né? Por o Senhor a Deus à prova é isso. É não fazer a vontade dele e querer que ele faça as coisas conforme nós queremos. Né? E aquele povo, eles faziam muito isso, porque Deus os mantinha e eles estavam constantemente insatisfeitos. Deus estava tirando de uma condição de escravidão, levando para a terra prometida, que era Canaã, e eles estavam insatisfeitos. Olha quantos foram mortos. Só de moralidade, 23 mil em um único dia. Então a gente percebe que durante esse percurso, muitas pessoas têm se perdido, no sentido de morte mesmo, sem entender que as causas estão sendo elencadas aqui nesta manhã. Cobiça, idolatria, imoralidade, colocando o Senhor à prova, né? E o último, que eu acho que por acharmos que é o mais simples, muitas vezes a gente não dá a atenção necessária, que é a murmuração, né? Eu acho interessante quando Pablo diz que murmurar que é a mesma coisa de reclamar, né? Clamar é quando a gente fala com Deus. Reclamar é quando a gente não espera Deus nem falar e já está clamando novamente. A primeira vez, quando nós clamamos, nós falamos diretamente a Deus. Mas por não obedecer e esperar Deus falar, a gente acaba falando novamente, que é o ré, né? Nós clamamos por uma segunda vez. E quando nós clamamos por uma segunda vez, nós estamos invocando literalmente o diabo. Porque a reclamação, ela é uma confissão negativa. É uma insatisfação constante por tudo aquilo que está sendo vivido. Ah, essa vida está uma desgraça, essa vida está uma miséria, essa vida está isso, né? A gente sempre atribui a outrem, né? E a gente nunca quer se autorresponsabilizar por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, a reclamação, gente, era uma coisa que aquele povo estava sempre fazendo. É interessante que a gente percebe em algumas passagens bíblicas, dentro desse contexto que a gente está falando, que quando o povo de Deus, né, eles saem do Egito e eles vão atravessar o mar, e eles não veem o mar aberto para passar, eles falam, olha o que eles falam. Poxa, como Deus nos tira do Egito, ou seja, um local que a gente vivia, não vivia bem, para morrer aqui neste mar. Isso é reclamar. Isso é murmurar. Poxa, hoje podia estar um dia ensolarado, tá esse frio, essa neblina é chata, eu tô aqui gripado. Você tá reclamando. Né? Poxa, hoje eu fui na rua resolver um problema e nada deu certo. Isso é reclamar. Agora mesmo passei uma experiência interessante. Eu viajei semana passada, fui para a praia, e eu estava lá no epicentro, onde as piores coisas aconteceram. Eu estava em Porto Seguro, passei 3 dias dentro de um apartamento só comendo e dormindo, mas agradecendo a Deus, porque enquanto eu estava ali, sendo cuidado por Deus, tinha pessoas que estavam desabrigadas, pessoas que sofreram acidentes. Só lá na região de Porto Seguro ficaram mais de 4 mil pessoas desabrigadas. Muitas pessoas foram remanejadas de outros hotéis de luxo para o hotel que eu estava, porque inundaram. E essas pessoas estão sempre reclamando. Poxa, eu vim para a praia e não tenho sol.
Eu falei, moço, não reclama, você tá com vida, tá com saúde. Quantas pessoas sequer agora tem uma cama para deitar? Você está aqui hospedado no hotel 5 estrelas, comendo e bebendo do melhor, e você está reclamando. Você está reclamando porque você não foi ali tomar um banho de mar. Tem pessoas que sequer têm água para tomar um banho. Você já parou para pensar nisso? E as pessoas tomam aquele impacto. E tem um versículo em Tiago, no capítulo 3, que ele diz o seguinte, versículo 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma confissão negativa, ela é capaz de estragar o seu dia e estragar o dia daquele que escuta e recebe essa palavra. Então, são essas 5 coisas que têm nos impedido de viver ao máximo tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos alinhar esses 5 pontos em nossas vidas, de forma que a gente consiga se fortalecer nessas 5 áreas, para que gradativamente a gente possa alcançar essa Canaã. Essa Canaã, gente, não é a Jerusalém prometida, né? Como muitos acreditam. Essa Canaã, ela é um lugar onde Deus vai trabalhar em nós todo esse potencial para nós vivermos o melhor. Muitas pessoas se apegam, né? Por exemplo, hoje Israel, um dos menores, né, países do mundo, criado recentemente, não tem água potável, mas doa água para o mundo, porque criou um sistema de dessalinização em que era capaz de fazer isso. Clima extremamente árido, seco, pedregoso, e consegue produzir, porque criou o sistema de cotejamento, que é o sistema mais eficiente de irrigação que existe no mundo. É o povo que tem as maiores tecnologias e o melhor sistema de segurança. Por quê? Porque a Canaã está aqui, ó. A Canaã não está no ambiente externo, não está nas coisas exteriores, não está na ausência, não está no deserto. A Canaã está dentro de cada um de nós. E nós precisamos acessar isso, e para isso nós precisamos trabalhar essas 5 chaves, que são esses 5 pecados que têm nos impossibilitado de crescer, para buscar essa transformação tão importante em nossas vidas. Com certeza, se a gente fizer um autoexame nesta manhã, em algumas dessas 5 questões, nós temos algo que nós precisamos nos reavaliar, precisamos melhorar, precisamos dedicar uma atenção maior, porque são essas coisas que têm roubado o nosso caminhar próximo a Cristo, vivendo os desejos que Ele tem para a nossa vida. Então é isso que eu queria deixar nesta manhã, para que a gente refletisse, né? E aí vamos abrir para as perguntas, para as colocações, né? Meu tempo está um pouco corrido, mas dá para a gente ficar ainda mais uns 15, 20 minutinhos aqui, né? E eu passo a palavra para vocês. Bom, vamos aplaudir nossos queridos colegas. Muito obrigada, parabéns. Estamos hoje aqui reunidos. Bom dia, Fábio, que acabou de entrar, não cumprimentei. Clébia também não cumprimentei. Simone Machado, eu também não cumprimentei. Bom dia a todas vocês, a todos aqui reunidos, com tema excelente, reflexão, voltar para dentro, leste-lechar. Se a gente não fizer isso, a gente se perde. É preciso voltar sempre. Como estou, onde estou, o que estou fazendo por minha vida, o que estou fazendo com o meu dia. E assim, queridos, eu passo para vocês compartilhar talvez alguma experiência ou alguma dúvida com o Vinícius, que ele tem um compromisso. E antes de Vinícius passar para os colegas, eu quero te agradecer por esta manhã, por essa oportunidade de estar conosco, trazendo à luz essa reflexão. Porque se nós não estivermos conectados conosco, a gente se perde no instante. E quando eu falo comigo, eu conecto com a minha fonte. E essa fonte está em mim também. Que quando eu me conecto com Deus, Ele diz: Tu és a minha imagem e a minha semelhança. Por isso que precisamos estar sempre buscando essa sabedoria plena. Queridos, e assim eu passo para vocês. Alguém tem alguma dúvida para tirar com o colega Vinícius? Ou alguma experiência vivenciada no dia de hoje? Fala, Verena. Bom dia a todos, bom dia. Eu só tenho que agradecer a Vinícius. Foi enriquecedor demais hoje de manhã, começar o dia assim, com teus ensinamentos. E uma sugestão, bota esse vídeo no YouTube. Isso deve ser visto por muitas e muitas pessoas
grava vídeo, grava conteúdo, você fala muito, muito bem, viu? Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. Bom dia a todos, eu só tenho que agradecer. Bom dia, bom dia. É verdade, Verena, você falou tudo aí. Vinícius precisa compartilhar em live esses conteúdos riquíssimos. Quando você estava falando da necessidade de dependermos de Deus, eu lembrei de um fato, de uma história da minha vida. Quando nós casamos, quando eu casei, há 24 anos atrás, nós fomos para Londres. E nós fomos à procura de trabalho, já com o trabalho certo, né? Nós fomos no final de semana e na segunda-feira nós começaríamos a trabalhar. E quando chegou lá, não foi assim. O meu cunhado que estava trabalhando perdeu o trabalho e nós ficamos os 3 desempregados. Mas o que eu quero falar com isso? Que naquele período de 4 meses, foi o período que Deus cuidou, assim, com maestria das nossas vidas. Foi o período, eu costumo dizer para Amor, que foi o período que nós nos alimentamos melhor em Londres. Como é que pode isso acontecer? Com o zelo de Deus. Meu esposo trabalhou em uma companhia de judeu, prestava serviço só ao final de semana. Era um bico, né? Considerando aqui no Brasil. E com essa companhia de judeu, tudo o que sobra dessas festas, que são festas muito chiques, assim, carne de primeira, tudo especiarias, eles não levam para casa e eles não jogam fora. Eles dão para os funcionários. Então, meu esposo recebia, assim como os outros, que prestava serviço para essa companhia. E dessa sobra deles, nós nos alimentávamos durante a semana. E com isso eu vi o cuidado de Deus, o zelo de Deus, né? Porque foi um período que Deus cuidou assim com maestria. Então é assim mesmo. A gente, às vezes, à procura de 1 milhão, à procura de... quando a gente entra nessa dependência dele, de acreditar nele, de confiar nele, ele provê no caminho. E essa participação, ele falando, e eu fiquei desejosa de compartilhar essa história. Um abraço, gente. Obrigada, Verena e Clébia, pelas considerações. Alguém mais gostaria de trazer algum relato, queridos? Ô, Vinícius, bom dia a todos. Me perdoe, não foi. Eu acabei envolvendo em outras atividades aqui, esqueci que hoje era sexta, né? Me passou. E até ontem à noite eu busquei para ver se tinha hoje, aí acabei não achando nada, fazer outras coisas. Vinícius, me ajuda aqui, por gentileza, uma dúvida que eu tenho. Sim. Eu creio que você consegue nos esclarecer. A questão da reclamação, ela chega a ficar numa posição de dizer que Deus é mentiroso quando eu espero, tenho alguma expectativa nele e começo a reclamar, falar, tipo assim, vou citar um exemplo. Às vezes o cara ou a mulher espera que alguma coisa no casamento ou na vida familiar ou na empresa seja resolvida e ela já clamou a Deus e de repente ela começa a murmurar nesse caminho. Essa pessoa está dizendo que Deus é mentiroso quando ele promete muitas coisas na palavra dele. E às vezes a gente é que não consegue entender esses códigos. Essa pessoa está falando que Deus é mentiroso ou não? Fábio, eu começo dizendo o seguinte: o silêncio de Deus é também uma resposta. Pode ser um não, ou pode ser uma pausa. E o problema é que muitas vezes quando a gente ora, a gente quer que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. A gente não busca entender que a vontade de Deus, né, é perfeita. A gente não entende o momento. Enquanto a gente está vivendo o problema, a situação ali, né, a gente projeta para o futuro sair daquela forma, da forma como a gente imagina, não como Deus ele já tem planejado. Deus ele é atemporal, então ele está além da situação. Ele sabe o que já vai acontecer, ele sabe qual é o melhor caminho a ser percorrido. O problema é que quando nós reclamamos, vamos imaginar assim, e engraçado que parece que Deus já estava me preparando para responder essa pergunta. Vamos imaginar que viver com Deus
ter uma vida onde nós vamos fazer esse percurso, né, como a gente está falando aqui do Egito para Canaã, e Deus seja o nosso GPS. Ele traça a rota certinho, ó. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece. Às vezes, na correria do dia a dia, na ânsia, né, no pouco tempo para resolver algumas coisas, a gente quer encurtar alguns caminhos. E eu tenho uma mania de chegar no GPS e traçar uma outra rota. Eu vou lá, arrasto no GPS e mudo a rota. E aí eu acho que eu, Vinícius, estou escolhendo o melhor caminho. Quando pensa que não, eu passo por um caminho que chega lá, tem uma rua sem saída, eu tenho que voltar, estou perdendo mais tempo. E aí eu começo a reclamar. Poxa, as coisas não estão dando certo. Na realidade é o seguinte, a reclamação, ela é uma insatisfação com relação às medidas que nós tomamos, mas a gente quer atribuir a outro. Nesse caso, a Deus. Poxa, Deus, nada está dando certo. Peraí, eu te dei o GPS, lhe dei o caminho para você seguir, e você escolheu seguir por outro caminho. A culpa, será que é minha? O erro está em mim? A gente não faz essa autoanálise. Então, a reclamação é uma insatisfação em que nós retiramos de nós a culpa e queremos colocar no outro. E a gente começa, né, sempre a projetar, né? Então, é como a gente estava falando da cobiça, não sei se vocês pegou essa parte, né? A cobiça, o antídoto é o amor. A cobiça, ela só estende a mão para receber. O murmurador, ele só abre a boca para externalizar lixo, né? Porque uma confissão negativa é uma negação, né? Deus está lhe dando vida e vida em abundância, e você está proliferando morte a partir do momento que você nega tudo isso. Não seria chamar Deus de mentiroso, mas seria a nossa incredulidade, a nossa pouca fé ou a ausência dela, para manifestar e aguardar a vontade de Deus, né, agir em nossa vida. Né? Porque os planos de Deus não são os nossos planos, a própria palavra diz isso. Então, a espera em Deus não é uma inércia. Né? Olha só o caso do carteiro. Quando a gente tem uma encomenda para receber, a gente não tem uma confiança tal de que o carteiro vai vir entregar? Pois é. Quando a gente deposita a nossa vida na mão de Deus, é como se Deus fosse esse carteiro. Ele está trazendo a solução. A gente tem que aguardar ele chegar. Só que a nossa ansiedade é tão grande que hoje tem pessoas que instalam um aplicativo e ficam monitorando ali, ó, o produto saiu do centro de distribuição tal, já chegou em Vitória da Conquista. Ele não espera nem um carteiro sair lá dos Correios para levar no estabelecimento. Ele já vai lá nos Correios para pegar. Ele não consegue esperar. Ele quer antecipar. Ele quer um processo de maturação dentro daquilo que ele acha ser bom, justo e necessário. E nem sempre é bom, justo e necessário, porque não é a vontade de Deus que é perfeita. Então a gente precisa aprender com isso e sempre fazer perguntas nesse momento. O que eu posso tirar de aprendizado? Né? Se aquelas pessoas no deserto se perguntassem durante aqueles 40 anos, poxa, por que nós estamos levando tanto tempo? Né? Eu acredito que eles teriam reconhecido em si mesmo, porque não haveria mais nada exterior para justificar, né, aquela demanda de tempo de 40 anos. Né? Então, eu acho que a gente tem que analisar um pouco isso. A reclamação é uma nossa insatisfação com relação aos nossos feitos, em que a gente tenta culpabilizar a Deus. E aí, esse comportamento, ele na sua visão, quando fazendo a pergunta, ele pode nos acarretar um retardo naquilo que poderia acontecer bem antes, que é o Pode caso não, do pessoal do deserto? Acarreta. O exemplo está aí, a gente falou, o povo poderia ter gastado 40 dias, 2 meses, gastaram 40 anos, né? Gastaram 40 anos, né? Deus não tardou, quem tardou foi o povo. A gente precisa entender uma coisa, gente. Deus está sempre pronto. Quem adia o momento das coisas acontecerem em nossas vidas somos nós. Não é Deus. Deus está sempre pronto. Deus, ele nunca vai ser pego de surpresa, ele está sempre pronto e preparado, porque ele é atemporal. A gente não, a gente que precisa fazer esse percurso. Mas tem que fazer da melhor forma, não é de qualquer jeito. Ele mostrou isso na palavra dele hoje, com essas 5 coisas, né? Quem cobiça, quem murmura, quem é idólatra, quem é imoral sexualmente, que põe Deus à prova, não vai conseguir percorrer esses 220 quilômetros que era a distância do Egito para Canaã. Não vai lograr êxito na sua vida. Você não vai sair da condição de escravização para uma condição de liberdade se você não se desprender dessas coisas. E essas coisas não estão fora, estão dentro. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não queria sair de dentro do povo. A gente precisa entender isso. Muito claro.
Que profundo, hein? É Parabéns, isso. Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia. Muito profundo, muito enriquecedor o seu conteúdo. Que Deus abençoe, né, grandemente sua vida. Amém. De um alargamento assim extremo, né? A mensagem que você trouxe, os detalhes. E eu penso que isso só chama mais a atenção de cada um de nós, né? Para que a gente possa buscar trazer isso para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não quer sair da escravidão, né? Eu falo assim, igualmente. Deus tirou o povo dali, mas o povo não quer sair. Né? E muitas vezes a gente. Eu falo por mim, que eu me vejo assim. Eu falo, meu Deus, tem hora que Deus está me expulsando e eu estou ali querendo ficar. É complexo, né? A gente entender que Deus quer algo muito melhor para cada um de nós. Com certeza. Preparado para isso, porque se a gente não tiver, a gente não vai compreender e não vai chegar no momento certo, né? Vai passar. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer algum relato? Nós temos 10 minutinhos ainda para finalizarmos o nosso encontro, mas eu gostaria de ouvir alguns colegas generais compartilharem um pouquinho. Aqui é um ambiente que nós estamos, justamente, são humanos que estão se encontrando diariamente com a fonte, e isso vai ajudando outras pessoas também, porque as pessoas não vão nos conectar, muitas vezes, para nossas experiências assertivas. Elas nos conectam pela nossa dor, porque é a nossa dor que vai ensinar essas pessoas a também mudarem de suas vidas. Então, se eu venho aqui e pinto uma imagem, está tudo perfeitinho em minha vida, quem é que vai se conectar comigo? Porque as pessoas, elas precisam do nosso ensinamento. Ou seja, eu só posso ensinar alguém quando eu passo por aquele processo de dor, passo pelo deserto, tenho o processo de dor, mas também o que foi que eu fiz para sair daquela dor? O que foi que eu fiz para sair do Egito? Por isso estamos aqui, queridos. Gleidiane quer falar? Pode falar, minha querida? Bom dia, pessoal. Bom dia. Manhã memorável. Estou aqui com a câmera desligada porque eu estou preparando os negócios aqui. Mas eu quero pensar um pouco com vocês a respeito dessa história aí que Vinícius contou com tanta maestria aí, as situações em que o povo, essas 5 fases aí que as pessoas passaram que eram impedimentos, foram impedimentos, que são impedimentos, né? Quando eu estava pensando sobre esse povo, eu fiquei aqui a meditar o seguinte, que qual era o conjunto de paradigma que esse povo tinha, né? Qual foi o contexto que eles cresceram, o que eles aprenderam, porque o comportamento que eles estavam tendo no deserto foi um comportamento aprendido, eles aprenderam daquela forma ali, e esse aprendizado eles estavam só replicando ali no deserto e sendo corrigidos pelo Senhor, né? E nós, trazendo para nós que é sempre como eu coloco o povo do Egito sempre como nós, somos nós atualmente, o povo do Egito somos nós atualmente, nessa jornada, né, rumo à nossa Canaã, que como o Vinícius falou, não é uma terra, na verdade. A nossa Canaã é o reino, né? Assumimos o nosso papel de reinantes. E aí, quando eu paro para pensar nisso, eu faço uma autoavaliação e nos convido a nos fazer essa avaliação no sentido de pensarmos quais são esses paradigmas que muitas vezes nós estamos repetindo, comportamentos que nós aprendemos, né, durante toda a nossa vida e que isso nos impede de reinarmos, né, isso nos impede de atingirmos essa Canaã. Quais são as crenças que estão nos limitando? Quais são os aprendizados que nós tivemos e que esses aprendizados nós estamos repetindo um comportamento e esse comportamento não nos faz avançar na vida, prosperar, ter uma intimidade com Deus,
atingir aquilo que nós desejamos, o que nos impede de chegar, porque rodamos 40 anos. Se formos parar para pensar que cada um de nós temos várias coisas que podemos pensar e dizer assim, eu gostaria muito de ter feito isso, ou de fazer aquilo, mas parece que eu fico rodando, muitos entram num ciclo de autossabotagem, de procrastinação, e não conseguem entender porque não chega nessa Canaã aí nunca, e vive sempre na insatisfação de não ter, de não se realizar. Mas esses 5 pontos aí foi importante serem pontuados para que a gente olhe para dentro de nós e veja quais são os comportamentos que nós estamos repetindo e que esse povo repetiu aquilo que eles aprenderam, idolatria, né, murmuração, porque o que eles ouviam era murmuração. Quem vive escravizado vive o quê? Alegre, festejando, eu sou escravizado, trabalho o tempo todo por comida. Não, eles ouviam os pais reclamarem, falarem. Então, eles aprenderam durante muitos anos a reclamar, a murmurar. Então, que nós venhamos fazer essa autoavaliação dos comportamentos, das nossas falas, dos nossos pensamentos recorrentes, para entendermos e nos libertarmos, sermos libertos de nós mesmos. Esse povo precisava ser liberto, né? A liberdade deles não aconteceu saindo do Egito. A liberdade deles aconteceu quando eles começaram a entender o comportamento que eles tinham que faziam eles fracassarem. Não era estar no Egito, era o comportamento, a forma de pensar, o estilo de vida deles, que eles tinham. Que nós façamos essa reflexão hoje também, com a nossa vida, né? Diante da nossa história e daquilo que nós estamos vivendo, de onde nós saímos, quem nós somos e onde nós queremos chegar, o que queremos realizar, qual é o nosso propósito de vida. Por que não realizamos o nosso propósito? O que está faltando? O que falta a gente chegar? O que falta a gente para realizar? Então, vamos pensar sobre isso, hoje é importante. Eu agradeço a minha participação, obrigada a todos e obrigada, Vinícius, pelo transbordo. Deus abençoe. Obrigada, Gleide, pela participação. Neide, obrigada, Gleidiane. Desculpa, que eu estava olhando para a Neide e não me conectei aqui de forma assertiva. Neide, querida, você tem algum relato? Rafael, acho que é isso. Não saiam de fazermos o print, tá, meus queridos? Para a gente postar e divulgar mais o SPR. Não sei se alguém... Vai, Neide. Fala, querida. Bom dia, pessoal. Fábio. Não, só um minutinho, Fábio. Deixa a Neide falar que ela não compartilhou o relato de experiência dela. Depois eu passo para ti. Vai, Neide. Eu quero somente... Estamos te ouvindo, pode falar. Seu microfone está com defeito, Neide? Eu acho que a internet dela não está muito boa, aí eu estou tendo que... Vamos ver aqui. Eu quero agradecer... Fecha a câmera, Neide, é que ajuda. Sim. Ok. Foi excelente, né? O transbordo da palavra e muito aprendizado, muito enriquecedor, viu? Parabéns, Vinícius. Certo. Obrigada, Neide. Pronto, Fábio. Acho que você pode falar agora, Neide está com a internet um pouco oscilando. Enquanto ela conecta, você pode falar, meu querido? Gleide estava falando aí, eu estava, agora pela manhã, eu estava lendo em Colossenses, Paulo fala, repete novamente, né, Vinícius, essa mesma
fala que de mais de 2000 anos atrás, ele torna a falar aos É não fazer Colossenses, em coisas. Colossenses 3:5. Oi? Enfim, gente, foi muito enriquecedor. Eu agradeço e desejo um bom dia a todos. Obrigada, Neide. Fala, Fábio. Não, eu estava lendo hoje pela manhã a carta aos Colossos, e ele fala justamente isso em Colossenses 3:5, né, Vinícius? É outra repreensão e outra chamada para que a gente viva em santidade, né? Ele fala bem assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a imoralidade sexual, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus. É justamente essa chamada que ele faz novamente, né? Para que a gente andemos em santidade e lutar contra a carne que quer que a gente permaneça aqui na terra e viva essas coisas da terra que ele cita aqui, né? Tudo bem, Fábio. Essa conquista do autogoverno, né? O autodomínio é um processo diário, não é um processo fácil de adquirir este domínio de si mesmo, de você confrontar si, e é todo instante. E o nosso confronto é mental, é espiritual, é emocional, e isso é um processo diário. Hoje, por exemplo, antes de estar aqui com vocês, eu estava meditando, né? E depois eu parei um pouquinho para fazer minha reprogramação mental. Entender de alguns comportamentos padronizados que estavam instalados, eu percebi, eu preciso resolver essa questão minha aqui. Então, fui fazer todo o processo, aplicar o próprio sessão de coaching em mim, né? Fazer auto-coaching, e fui entendendo de onde é que vem. E isso nós precisamos fazer. Quando a gente não tem essa consciência, a gente busca profissionais para fazer esse processo. Por isso que é importante os profissionais de desenvolvimento pessoal. É importante investir no autoconhecimento. É importante investir em mentorias de desenvolvimento. Por que nós, muitas vezes, investimos pesado em roupas, acessórios, talvez na alimentação, que faz parte do processo de necessidade humana, mas quando é que nós vamos parar para ser humildes e reconhecer? Eu preciso investir em uma mentoria. Eu preciso investir no meu desenvolvimento pessoal. Quando não fazemos isso conosco, e vamos reproduzindo comportamentos que atrapalham a nossa vida e também das pessoas que são próximas a nós. Quantas famílias estão aí fracassadas? Está faltando esse investimento. Quantas as empresas estão quebradas? Porque as pessoas não se deram conta disso. Então, meus queridos, que deserto é que nós estamos passando, o porquê que estamos passando, o que nós temos que aprender e onde é que eu encontro a chave para sair do deserto. E assim eu convido vocês mais uma vez, queridos, antes de passar para Vinícius fazer o encerramento de hoje, a estar conosco amanhã. A Gleidiane, terapeuta, eu estarei com vocês com um processo de coach também, de fazer essa reflexão, de fazer essa ação também, porque eu preciso primeiro despertar a consciência e agir. E esse eu deixo o convite para vocês, sintam-se à vontade, sintam-se convidados a estarem conosco amanhã às 19 horas, para trabalharmos os pilares do crescimento, com a proposta de Destrave e Decole, nós deixamos o convite. E assim eu passo para você, Vinícius, fechar esta manhã. Muito obrigada a cada um de vocês. E se puderem, vamos abrir para fazer um print. Quem puder, claro. Para a gente marcar aqui, compartilhar no grupo. E passo para Vinícius fazer o encerramento deste encontro. Mais uma vez, eu gostaria só de externar a minha gratidão a todos vocês. Eu acho que esse movimento que nos impulsiona, né, a crescer cada vez mais é uma mola propulsora em nossas vidas. E eu gostaria de concluir trazendo uma pequena fala ainda sobre o tema, que é o seguinte:
Deus ele tem uma terra prometida, simbolicamente, uma terra de bênçãos para todo o seu povo. Os israelitas, eles perderam a oportunidade de entrar nela por causa desses 5 pecados que ainda estão latentes em nossas vidas. Mas para Deus, gente, Canaã sempre foi o símbolo de uma vida humana vivida em todo o seu potencial. É o lugar onde as promessas divinas se cumprem, onde o povo de Deus atinge o máximo de sua capacidade, tanto a nível individual como a nível coletivo. E isso envolve toda a nossa vida. Envolve o nosso espírito, envolve as nossas emoções, envolve o nosso corpo, envolve, para quem é casado, o seu casamento, para quem é pai e mãe, os seus filhos, a nossa vida profissional. Nós desejamos desesperadamente uma mudança de vida. Nós queremos ver-nos livres das nossas dúvidas, das nossas indagações. Como o povo de Israel. Hoje, o homem, ele ainda sonha com uma terra prometida, com a sua Canaã. Anseia por uma existência caracterizada por força e por energia, onde os problemas possam ser resolvidos, onde cessem os conflitos e os relacionamentos, eles possam ser restaurados. Mas eu digo uma coisa para vocês. Nós, seres humanos, podemos mudar e moldar os nossos comportamentos e a nossa mentalidade. Mas apenas o Espírito Santo de Deus é capaz de mudar a nossa natureza para que a gente adquira a identidade e o propósito alicerçados com Cristo. Muito bem, Vinícius. Então, assim, muito agradeço a todos vocês. Muito obrigada a Vinícius, Gleidiane, a Fábio, a Érica, Verena, Rafael, a Simone, que esteve conosco, a Clébia, a todos vocês. Façam um excelente final de semana. E amanhã, já deixo mais uma vez o convite. Vamos destravar e vamos decolar, meus queridos. Um beijo e até amanhã. Tchau, obrigada.